O tema de hoje é: como eu posso ser um discípulo de Jesus? Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. A partir do verso 25 até o verso 27. Amém? Se você perceber alguém sem Bíblia e puder auxiliar, então, por favor, ajude, auxilie, para que todos estejam acompanhando. Lucas, capítulo 14, do verso 25 ao 27, nos diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Amém? Pai, nós queremos mais uma vez agradecer. Muito obrigado por tudo que já vivemos até aqui neste culto. Muito obrigado porque nós temos esta liberdade, esta alegria de poder cantar, de poder exaltar o seu nome através das nossas vozes. Obrigado, ó Pai, porque são tantos os irmãos que o Senhor tem constituído aqui neste lugar, ao qual nós podemos viver esta comunhão, de poder nos abraçar, de poder compartilhar a sua face, sabendo que o Senhor está aqui diante de nós. E com os nossos corações assim, transbordando de alegria, nós estamos diante da sua palavra. E desejamos também ser alimentados por ela. Queremos aprender, e por isso pedimos que o seu Espírito, neste momento, esteja tomando cada coração no sentido de iluminar-nos, para que possamos aprender aquilo que deseja falar a nós. E que, ó Deus, os nossos corações não estejam apenas prontos para ouvir, mas para aceitar e colocar em prática no nosso dia a dia, para assim desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem e deseja para os seus discípulos. Esta é a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos trabalhando nessas últimas semanas uma série de mensagens refletindo sobre o amor misericordioso de Deus e o desejo dele em resgatar, restaurar e agregar o homem no seu reino. Para isto, ele tem chamado homens que queiram compartilhar do seu projeto e tornem-se cooperadores nesta grande missão de salvar vidas. Ele tem revelado isso ao longo da história da humanidade. E o autor, a carta aos Hebreus, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, no verso 1. Sim, Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo justamente para cumprir a promessa de Deus. E ele diz: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Jesus ainda continua dizendo em João 18, ou melhor, em João 5:24, todo aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aqui, meus queridos, está toda a bênção de Deus para a sua vida. Ouvir, crer, receber a palavra do Senhor. Ou seja, você permitir que a palavra do Senhor transforme a sua vida dentro do propósito de Deus. E o propósito do Senhor é transformar você em um discípulo de Jesus, como ele mesmo diz. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês, ou se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos. Todo o discípulo deve seguir o seu mestre. Todo discípulo deve imitar ou seguir as pegadas do seu mestre. E é por isso que devemos ouvir Jesus e fazer aquilo que ele fez: resgatar, restaurar e agregar o homem no projeto de Deus. Como Jesus fez isso? Lembre-se que todo discípulo, ele precisa seguir as pegadas do seu mestre. Ele precisa refletir o ensino do mestre. E como que Jesus ensinou os seus discípulos, e como que Jesus dá testemunho disso. Veja que Mateus, um dos discípulos de Jesus, registrou aquilo que ele viu no seu mestre. E ele diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E eu quero aqui parar um pouquinho nesse texto para refletirmos. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Irmãos, essas são as pegadas que nós temos que seguir de Jesus. Este é o ensino de Jesus, este é o exemplo que ele deixou para os seus discípulos. Veja que Jesus, ele está ensinando, ele era, vamos dizer, o rei. Ele podia ser e sentar no trono, mas ele escolheu ir para junto da multidão, para junto dos necessitados, para aqueles que precisavam conhecer e saber do reino de Deus. E é no meio da multidão, é no meio daqueles necessitados que Jesus, então, vai caminhar para ensiná-los e para pregar o evangelho, ou seja, para pregar o reino de Deus. E enquanto ele ensinava, enquanto ele pregava o evangelho, muitas pessoas eram curadas de todas as enfermidades e de tantas moléstias. E aí eu pergunto, como que nós estamos vivendo este ensino de Jesus? Este exemplo do nosso mestre? Se nós somos discípulos, logo nós temos que viver com aquilo que o mestre determinou e ensinou para que nós andássemos. E ele aqui está dando o exemplo de que nós precisamos ensinar, que nós precisamos pregar. Talvez, queridos, nós parando um pouquinho para refletir, nós vamos entender. Talvez você poderá pregar para uma multidão. Talvez não todos juntos, porque, quem sabe, nunca chegaremos a estar diante de uma grande multidão. Mas nós estaremos encontrando várias pessoas, estaremos tendo vários momentos, e nós vamos pregar o evangelho. E as pessoas vão ouvir o evangelho. Assim como tem sido anunciado de tantas maneiras, mas você, como discípulo, também tem a obrigação de pregar. Mas talvez muitas das pessoas pelas quais você vai pregar, talvez você nunca mais as veja, e mesmo quando você estiver pregando, talvez você nunca fale com uma daquelas pessoas pela qual você está pregando o evangelho. Mas você está cumprindo com aquilo que o seu mestre, que Jesus te ensinou e que pediu para você fazer. Mas há, no exemplo de Jesus, algo diferente. Jesus, ele pregava para multidões. Aonde ele estava, havia multidões. Mas Jesus caminhava ensinando os seus discípulos. Havia uma minoria, aqueles que caminhavam ao lado de Jesus e que estavam junto com Jesus. Eles acordavam com Jesus, eles iam dormir com Jesus, eles comiam com Jesus, eles viviam com Jesus, eram os seus discípulos. Estes eram aqueles que estavam aprendendo para passar adiante, dar
continuidade ao Evangelho, dar continuidade ao ensino do reino de Deus. Então, cabe a nós, como discípulos de Jesus, irmãos, acompanhar algumas pessoas. Talvez a gente não vai ensinar desta forma discipuladora de conviver e de estar acompanhando alguém. Talvez algumas pessoas nós vamos conseguir. Talvez nunca chegaremos a uma multidão, mas algumas pessoas que fazem parte do nosso convívio, dos nossos relacionamentos, que estão perto de nós, estas pessoas podem ser ensinadas a partir daquilo que nós recebemos do conhecimento do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. E aquilo que ele falou do reino de Deus e que nos ensinou, nós precisamos então passar e ensinar a outras pessoas. Mas isso requer de nós o quê? Aquilo que Jesus fez. Caminhar junto, apacentar, andar com as pessoas. E enquanto você anda, enquanto você caminha com as pessoas, você continua pregando o Evangelho, falando e ensinando do reino de Deus. Mas também Jesus curava as pessoas. Queridos, hoje no contexto em que nós vivemos, nós precisamos voltar um pouquinho nos dias de Jesus. É muito diferente da nossa realidade hoje. O poder de Jesus, o poder dado aos seus discípulos, era manifesto de forma extraordinária, e sinais e prodígios, milagres aconteciam em todo o tempo. Eu acredito que ainda hoje há poder na palavra do Senhor, e o Senhor pode curar, o Senhor pode fazer sinais, pode fazer maravilhas. Eu creio, e Ele pode fazer isso através de mim, através da sua vida. Porque não sou eu, não é você, mas o Evangelho, o poder da palavra de Jesus é que vai fazer as coisas acontecer. Mas veja que nós podemos, irmãos, caminhar com as pessoas e podemos fazer muito mais do que nós pensamos, porque às vezes a gente pensa, a gente vai lá e ora para a pessoa e a pessoa não é curada, e a gente fica frustrado. Meu Deus, eu não tenho o dom da cura, eu não tenho poder sobre mim para que as pessoas possam receber a cura através da minha oração. Mas não é isso. É você se compadecer, é você amar a pessoa que está enferma, caminhar com ela, estar ali, quem sabe, passando um remedinho, auxiliando a pessoa na sua necessidade. A pessoa, ela precisa sentir o amor. E muitas vezes, apenas pelo ela se sentir amada, ela então já começa a ser curada. E todo o remédio, tudo aquilo que vai contribuir para a cura daquela pessoa está vindo de quem, irmãos? Está vindo de Deus. Mas você está sendo um instrumento, como Jesus foi na vida daqueles que ele encontrava pelos caminhos, pelas aldeias que ele percorria. Da mesma forma, enquanto nós estamos indo neste mundo, irmãos, enquanto nós estamos caminhando, nós vamos encontrar muitas pessoas com muitas moléstias. Hoje mesmo nós vemos, que há tantos tipos de vírus e tantas enfermidades que acometem a nossa sociedade, o nosso povo. As pessoas estão doentes espiritualmente, estão doentes fisicamente, emocionalmente. Há tantas enfermidades que atormentam as pessoas. E nós temos o remédio, o amor de Deus, a palavra de Deus, que pode começar a acalentar os corações, e que pode começar a transformar a vida de muitos daqueles que padecem e que estão doentes. Mas nós precisaremos sair da nossa zona de conforto, ir ao encontro dessas pessoas, assim como Jesus fez. Jesus podia chegar e sentar no trono, podia ter feito o que ele quisesse e mandar os seus discípulos apenas, mandar as pessoas, olha, eu tenho autoridade, e ele tinha. Porque ele falava e as coisas aconteciam. Mas ele não fez assim, ele não usou desse poder apenas. Ele foi para o meio da multidão, porque ele as amou, assim como continua nos amando hoje. E é com esse amor que nós precisamos caminhar, seguindo o exemplo do nosso Mestre, do nosso Senhor.
A pergunta então que eu faço é: você é um discípulo de Jesus? Você já é um discípulo de Jesus? O tema dessa mensagem é: como posso ser um discípulo de Jesus? Só existe uma resposta, irmãos. E quem deu essa resposta foi o próprio Senhor. Ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Muitas pessoas querem viver na presença do Senhor Jesus. Querem desfrutar do poder da palavra do Senhor Jesus. Mas ser discípulo, irmãos, é muito mais do que isso. Muitas pessoas são admiradoras de Jesus por tudo que ele fez. Outras simpatizantes, porque gostam e simpatizam com o Evangelho ou com a forma com que o Evangelho tem se manifestado na vida das pessoas. Outros vão um pouco mais além e se tornam fanáticos. Mas ser discípulo de Jesus é muito mais que isso. Ser discípulo de Jesus é negar a si mesmo para viver pela palavra do Senhor Jesus. É por isso que ele está dizendo, irmãos, e a única resposta para aquele que deseja ser um discípulo de Jesus é esta: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O texto que nós lemos aqui na introdução está muito claro. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e a mim mesmo, não pode ser meu discípulo. Jesus quem está falando aqui, queridos. Então, há 3 coisas que nós podemos aprender aqui nesse texto tão importante para nós refletirmos na nossa vida de discípulo de Jesus. Se é que somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Ou se, de repente, analisarmos um pouquinho e pararmos para ver o que é um discípulo de Jesus, como a palavra de Deus tem ensinado, nós vamos perceber que nós somos admiradores. Que nós somos participantes. Que nós caminhamos junto com uma multidão. Mas estamos longe de ser um discípulo comprometido com a verdade, com a palavra de Jesus. Com aquilo que o mestre ensinou, com aquilo que o mestre designou para que os seus discípulos dessem continuidade e continuassem vivendo. E aí, então, 3 coisas importantes nesse texto. O primeiro é que nós devemos amar Jesus acima de tudo. A segunda coisa é que é necessário negar a si mesmo. E a terceira coisa que nós vemos aqui no texto é que nós precisamos levar a nossa cruz. Mas o que é então amar a Jesus acima de tudo? E Lucas está dizendo isso, irmãos, ele anotou isso. Eu quero ler uma outra tradução aqui que diz: e se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãs e irmãs, não pode ser. Para nós entendermos um pouquinho disso, é necessário conhecermos o contexto em que Jesus estava ensinando. No momento em que Jesus está dizendo isso, não apenas para aqueles que já eram seus discípulos, mas para uma multidão. Jesus estava falando para uma multidão de pessoas que o seguiam. Mas era um contexto que nós, talvez, por já estarmos vivendo mais de 2000 anos à frente, por estarmos hoje vivendo num século pós-moderno, muito diferente daquele contexto, talvez a gente precise voltar um pouquinho e compreender. Jesus está
vivendo num contexto de muita religiosidade. Jerusalém, aquela região toda, era conhecida, irmãos, pela religiosidade que havia. Havia os hebreus, os judeus, aqueles que tinham recebido a revelação de Deus, aqueles que tinham sido resgatados lá do Egito, que foram conduzidos por Deus, receberam a terra, depois perderam a terra, voltaram para a terra, agora eles estão num estado, num país que, mais uma vez, eles estão sob o jugo de um outro reino. E nesse contexto, Jesus vem para libertá-los. Mas eles esperavam Jesus como o povo lá no Egito esperava o libertador para lhe tirar e vencer aquele rei. Mas Jesus veio para libertá-los da escravidão do pecado. Mas eles eram muito religiosos e eles seguiam os preceitos e as tradições que, ao longo do tempo que eles se afastaram de Deus, eles foram criando e foram aprendendo. E este povo, diante dos olhos de Jesus, Jesus faz uma leitura. Porque, de um lado, eram os judeus que eram conhecedores da palavra e que deveriam seguir a palavra de Deus. Do outro lado, havia o povo que era idólatra, que adoravam vários deuses, tinham vários estilos de cultos, eram muitos os meios pelos quais eles buscavam as divindades e adoravam de tantas maneiras. Mas o povo judeu tinha o templo, tinha os escribas, tinha aqueles que ensinavam, que eram doutores, mas eles colocavam fardos pesados nos ombros das pessoas. E Jesus, então, nesse contexto, ele faz a leitura e diz: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Marcos, capítulo 7, verso 7 a 9. Por isso, irmãos, aqueles que desejavam seguir o Mestre, naturalmente encontrariam na própria família a rejeição. Eles teriam oposição na própria família. E aí, se passaram mais de 2000 anos, e parece que só mudou o contexto, mas as coisas continuam a mesma. Muitas pessoas estão vivendo a sua vida por tradições. Estão vivendo suas vidas por costumes, invalidando as Escrituras, invalidando a palavra do Senhor Jesus, que nos ensina, que nos inspira através da sua vida, através daquilo que ele viveu e que os seus discípulos viveram com ele. Mas, ao longo da trajetória, desde que Jesus foi para a cruz, ressuscitou, subiu aos céus e deixou para nós o legado daquilo que ele fez, para que os seus discípulos dessem continuidade, parece que nós fomos nos afastando do verdadeiro sentido daquilo que Deus enviou Jesus para este mundo. E nós vamos nos afastando, e assim como Jesus encontrou naquela época muitas tradições e costumes de homens, nós estamos vivendo a mesma coisa hoje, só que de uma forma bem mais moderna. Talvez hoje, porque o mundo prega que você tem liberdade de expressão, de escolha, você pode ser quem você quer, o que você desejar, né? Inclusive no sexo, você pode ser homem, pode ser mulher, né? Sendo homem, você pode ser mulher, sendo mulher, você pode ser homem, não importa. É a sua escolha, a sua vontade. Então, nós vivemos numa época onde o mundo prega
que você pode ser o que você quer. Então, essa liberdade de expressão tem trazido dificuldade para nós entendermos e ouvir a voz de Deus naquilo que Ele está falando. E a gente, nesse contexto, está trazendo muitas coisas para dentro da igreja do Senhor Jesus para vivermos de acordo com aquilo que o mundo. E a nossa mente está tão cauterizada que nós não conseguimos mais ver pecado algum em muitas coisas que a própria palavra de Deus condena. E nós queremos seguir a Jesus e queremos fazer as coisas no reino de Deus do nosso jeito. Mas ser discípulo de Jesus, ele diz que é necessário o quê? Obedecer a sua palavra. Nós precisamos, irmãos, estar o tempo todo com o nosso coração voltado para o ensino de Jesus e, através da sua palavra, permanecermos firmes no propósito, para que nós não venhamos cair em tradições, em costumes, talvez pelo próprio desejo nosso, que é um inimigo que eu julgo o pior de todos. Porque talvez hoje, nesse meio, como eu disse, aonde pode tudo, talvez você não encontre mais oposição dentro da casa, porque você pode ser crente hoje, irmãos, infelizmente, no contexto que nós estamos vivendo, e eu digo isso com muita tristeza, não é diferente de mais ninguém. Você vive lá no meio da sua família, vive lá no seu trabalho, e todo mundo está em concordância, ninguém, né? Porque é tudo normal, então a gente tem que aceitar tudo, então você não encontra mais resistência nesse sentido. E aí, então, muitas pessoas adoram tanto tipo de santos, idolatram tantos homens e mulheres que hoje se levantam para você seguir e se tornar fã ou fanáticos por tantas coisas. Isso tudo, irmãos, tem cauterizado a mente do povo e o povo não está sabendo lidar com isso na presença de Deus. Está misturando todas as coisas e trazendo para esse contexto. Então, qual é a oposição que a igreja está encontrando? Quando você fala que você é discípulo de Jesus e que você se coloca na condição de discípulo de Jesus e que você começa a confrontar todas as coisas que a palavra de Deus diz que não é, então você começa a encontrar resistência. E aí, então, você vai perceber que você não é bem aceito neste mundo. Porque o discípulo de Jesus, assim como Jesus, está indo na contramão daquilo que o mundo está vivendo, daquilo que o mundo está pregando. E Jesus diz que se não aceitaram ele, se perseguiram a ele, se mataram a ele, não será diferente com os seus discípulos. Nós vamos encontrar resistência se desejarmos viver como Jesus viveu. Mas Jesus não desistiu e ele continuou em obediência ao Senhor até a cruz. Por quê, irmãos? Porque Jesus estava indo contra o sistema deste mundo, contra aquilo que o mundo tem ansiado e desejado. Jesus foi crucificado, mas ele foi para a cruz, assim como ele e muitos dos seus discípulos, ou todos os apóstolos, e outros discípulos, e como tem sido até hoje. Aqueles que querem realmente viver vão encontrar resistência, porque o padrão de Deus é diferente desse mundo. A integridade do homem diante de Deus, ela é perfeita. E é isso que Jesus está buscando. É isso que Jesus quer para aqueles que são discípulos. Veja que Lucas registrou a palavra do Senhor Jesus que diz: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Então, se você quer viver uma vida perfeita como discípulo do Senhor, você precisa olhar para Jesus, para o exemplo de Jesus.
para viver como Jesus viveu. E Jesus deixou tudo, deixou o trono de glória para vir a este mundo para anunciar, ensinar o reino de Deus, para resgatar, para agregar aqueles que estão perdidos, que estão longe do reino de Deus. E isso ele passa a nós. Então, a primeira coisa, irmãos, se eu quero ser um discípulo, eu preciso entender isso. Eu preciso amar a Jesus acima de tudo. Acima da minha esposa, acima dos meus filhos, do meu esposo, acima de qualquer coisa. Aquele que não deixar tudo por amor de mim, não pode ser meu discípulo. É Jesus quem está dizendo isso, meus queridos. Isso nos faz lembrar o primeiro mandamento, que Deus diz que se nós não amarmos Ele, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, nós nunca teremos um relacionamento com Ele. A gente precisa parar um pouquinho, irmãos, porque nós estamos sendo iludidos por nós, mas talvez nós não tenhamos encontrado tanta resistência entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, aonde nós estamos, mas há um inimigo que esse é o pior de todos. E esse está muito mais perto. É você mesmo. Sou eu mesmo. Por isso, ele diz, e ainda, depois que ele diz, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Queridos, eu acredito que a dificuldade maior que nós temos é nós mesmos. Negar aquilo que queremos ou desejamos é muito difícil. E nesse caso ainda muito pior. Fazemos isso unicamente pela fé. Não é isso que Jesus pede? Assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aí a gente fica lutando com a gente mesmo, negociando com a palavra de Deus e dizendo, puxa, eu não posso fazer isso. Ah, não, mas isso é demais. E a gente fica negociando e a palavra de Deus está muito claro, dizendo o que a gente precisa fazer, mas a gente está tão encantado com esse mundo, a gente está tão preocupado com as ofertas, com a nossa vida neste mundo, que nós olhamos para aquilo que Jesus está pedindo, para aquilo que a palavra de Deus está dizendo, que nós precisamos fazer, e diz, não, ainda não, ainda não, quem sabe mais depois, não, é muito cedo, mas nós não queremos negar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos projetos, os nossos sonhos. Por isso, não temos tempo para nos juntar à multidão e pregar o Evangelho. Não temos tempo para acompanhar uma pessoa, mesmo que esteja próximo de nós, mesmo que faça parte até da nossa família. Nós não temos tempo para sentar com ela, para orar com ela, para falar do reino de Deus, para ela ensinar os primeiros caminhos, os primeiros passos, para ela ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e se tornar um discípulo dela. Nós não temos tempo para um momento de discipular alguém, assim como Jesus discipulou os seus discípulos, e eles discipularam outros e outros e outros até chegar a nós. A gente precisa parar um pouquinho, irmãos, para ver se nós realmente somos discípulos de Jesus, se nós realmente estamos comprometidos com a verdade, com a palavra do Senhor Jesus, ou se nós apenas somos seguidores, ou se apenas estamos gostando, partilhando disso que é tão gostoso, é tão bonito ver as pessoas reunidas no domingo, cantando, adorando, se emocionando, chorando, um cuidando do outro. Mas não é só isso. Eu preciso verdadeiramente aceitar o que Jesus está pedindo para mim, o que Ele está colocando diante de mim. Deus está chamando
pessoas para se tornarem discípulos de Jesus. Antigamente ele falou pelos profetas. A nós, ele fala pelo seu Filho. E Jesus nos chamou para que nós nos tornássemos seus discípulos, e para sermos seus discípulos, nós precisamos amar a Jesus acima de tudo, nós precisamos negar a nossa própria vontade, e nós precisamos levar a sua cruz. Veja que ele diz no verso 27 do texto que lemos: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Levar a sua cruz é estar disposto a viver unicamente para agradar a Deus. É enfrentar isso tudo que vimos até aqui e permanecer firme no propósito de Deus. Assim como Jesus permaneceu e deu a vida pelos seus discípulos, o que foi seguido pelos apóstolos e por outros discípulos também. E é isso que Jesus falou. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Você é parecido com o seu mestre? Jesus é o seu mestre. Em que você se parece com Jesus? Em que você está seguindo as pegadas do seu mestre? Como que você está vivendo a sua vida na presença de Deus, em cumprimento com aquilo que Jesus te deu? Quando nós vemos aqui a ilustração e fizemos aqui um teatro de pessoas que precisavam levar a sua cruz. E há várias ilustrações sobre levar a cruz. E as pessoas ao longo da caminhada vão cortando a cruz, porque ela parece pesada demais. E as pessoas vão diminuindo a cruz e vão diminuindo porque o fardo para elas parece ser pesado demais. Mas carregar a cruz, levar a sua cruz, irmãos, é você aceitar tudo aquilo que Deus tem colocado na sua palavra para você viver e desfrutar da sua presença. Para você, um dia, assim como todos os discípulos de Jesus, poder entrar no reino dos céus na eternidade e poder desfrutar da comunhão por toda a eternidade, como era lá no princípio. Eu posso afirmar, eu posso garantir pela palavra, e eu creio nisso, irmão, de todo o coração, que a recompensa que Deus tem para aquele que se torna discípulo de Jesus é muito maior do que a cruz que ele tem que levar. É muito superior a tudo aquilo que o mundo tem oferecido para você. Mas isso só é possível enxergar pelos olhos da fé. E você precisa negar você mesmo. Talvez a maior dificuldade que você encontre não está nos seus parentes, na oposição que o mundo faz com você, mas é no que você precisa negar. Talvez muitos que estão aqui nesta noite tiveram dificuldade para sair da sua casa. Está frio, estava meio que chuviscando, mas você saiu, você veio. Muitos não resistiram ao calor da cobertinha. Muitos quiseram ficar vendo um programa de televisão, se divertindo com as ofertas do mundo. Mas você está aqui, sendo edificado, sendo exaltado, mas conhecendo a verdade de Deus. E esse, irmãos, esse sacrifício faz parte do levar a cruz. É você estar comprometido com a igreja que Jesus fundou. Esta igreja só está aqui neste lugar, ela só existe porque Jesus deu a vida para que eu, para que você pudéssemos estar aqui. Esta igreja é propósito de Deus, é plano de Deus. Tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui
tudo aquilo que nós temos planejado juntos aqui, são revelações que nós recebemos de Deus e entendemos pela sua palavra, através de Jesus, que nós temos que dar continuidade. E cada um que se torna discípulo de Jesus e que é agregado, ele precisa fazer parte dessa obra. A igreja não é do pastor, a igreja não é de uma liderança, a igreja somos nós. E todos nós estamos compromisso com tudo aquilo que estamos vivendo na igreja. Tudo aquilo que está acontecendo na igreja faz parte do discípulo, do reino de Deus, e nós precisamos, dentro do possível, dentro daquilo que podemos, estar vivendo isso com amor, com alegria, para assim estar cumprindo com aquilo que Deus quer. Por isso, meus irmãos, nós fomos chamados. E o discípulo, ele segue as pegadas do seu mestre. Precisamos sair da zona de conforto. Precisamos entender o que é ser discípulo. Ser discípulo não é ser crente de banco. Você precisa vir sentar nesse banco para ser edificado, para exaltar, para adorar a Deus, para cantar, se alegrar com a igreja do Senhor. Mas o seu trabalho está lá fora, junto com as pessoas que vivem ao seu lado e que fazem parte do seu relacionamento. Com elas, você tem um compromisso de ensinar e pregar o reino de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. E, como nós ouvimos, o autor aos Hebreus diz que Deus falou de muitas maneiras e através dos profetas no passado. Mas a nós, nos últimos dias, Ele tem falado através do seu Filho. Não apenas com a palavra, mas com o testemunho, com a vida que Ele viveu entre nós. E vimos a sua glória. João registrou isso. A glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. O que você tem refletido da glória de Deus? Feche seus olhos. Eu quero concluir essa mensagem. Ser um discípulo de Jesus é mais do que ser um seguidor, um simpatizante ou até mesmo um fanático. Ser discípulo de Jesus é compreender o propósito de Deus e querer viver, fazer parte dele nesta vida e na eternidade. O verdadeiro discípulo imita seu mestre. Tudo que Jesus fez foi com o propósito de ensinar e pregar o reino de Deus. Ou seja, resgatar, restaurar e agregar aqueles que estão longe dos princípios de Deus. E eu pergunto mais uma vez: você tem sido um discípulo verdadeiro? Tem obedecido seu ensino, sua ordem que diz? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tenha certeza, e eu enfatizo isso para encerrar. Vale a pena. Vale a pena. A recompensa é muito maior do que o sacrifício temporário de ter que negar a si mesmo para viver aquilo que Deus quer através da sua palavra. Você quer isso? Você deseja ser um discípulo? Abra o seu coração. Permita que a palavra do Senhor Jesus esteja transformando o seu coração para que você saia daqui hoje comprometido verdadeiramente sendo um discípulo de Jesus. Seguindo
as pegadas e o ensino do Mestre. Pai querido, nós queremos agradecer. Muito obrigado, Deus, por tudo que nós vivemos aqui nesta noite, pela sua palavra que vem ao nosso encontro e, ó Deus, ilumina nossa mente, nosso entendimento para conhecermos verdadeiramente aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Mas nós, ó Deus, pedimos diante do Senhor neste momento, que o Senhor perdoe, Senhor, porque muitas vezes temos fraquejados, muitas vezes, ó Deus, temos nos iludido com as ofertas deste mundo, muitas vezes estamos acomodados, não querendo nos envolver, porque achamos que alguém o fará melhor do que nós. Não, Deus, abre o nosso entendimento, que cada coração aqui nesta noite, assim como foi ministrado, esteja desejoso de se comprometer e que saia daqui, ó Deus, transbordando de desejo, de alegria, de ser um discípulo, e assim sendo, ó Deus, pregue e ensine, Senhor, sobre o reino do Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem feito nas vossas vidas, que cada um compartilhe de tudo aquilo que está sendo transformado no seu lar, na sua família, na sua vida, porque tem crido na sua palavra, porque tem entendido o propósito de Deus e tem se rendido diante do Senhor para viver de acordo com a sua palavra. Conduz, ó Deus, a sua igreja e nos ilumina durante a nossa caminhada, a nossa jornada aqui nesta terra. Mas hoje, Deus, quando estaremos saindo deste tempo, voltando para as nossas casas, para as nossas famílias, que nós possamos voltar diferentes, como discípulos verdadeiros, cheios de amor, de coragem, assim como o Senhor, negando a nossa própria vontade, para assim estar realizando a vontade do Senhor. Ó Deus, que o seu Espírito possa nos conduzir a viver essa realidade em todo o tempo. É a minha oração. Eu a faço em nome de Jesus. Amém e amém.